Não é de hoje que a população está sentindo que os dias estão mais quentes. Além disso, as mudanças climáticas parecem cada vez mais intensas. Em Uberlândia, a situação não é diferente. As pessoas andam se queixando do calorão. Tá realmente muito quente. Segundo dados da NASA, 2017 foi o segundo ano mais quente do planeta. A média da temperatura global ficou 0,9 graus Celsius acima do registrado entre os anos de 1951 e 1980. O ano passado ficou atrás apenas de 2016, que registrou 1 grau Celsius a mais do que a média dos anos anteriores. De acordo com a NASA, apesar de continuar frio em algumas partes do mundo, no planeta em geral, existe uma tendência maior de aquecimento observada nos últimos 40 anos. De acordo com a coordenadora do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da UFO, Camila Carpenedo, o aumento da temperatura no mundo tem relação com a intensidade dos gases liberados pelo efeito estufa. Camila explica que a superfície terrestre não é igual em todo o planeta. Ela varia de acordo com a composição, e que as mudanças nessa composição também contribuem para a alteração da temperatura. Por exemplo, uma região de cerrado que começa a ser urbanizada vai ter uma maior absorção de radiação, pois a estrutura daquela superfície foi modificada. É importante ressaltar que os gases de efeito estufa, que são gases que têm a propriedade de absorver a radiação terrestre, que é a radiação térmica, responsável pelo aquecimento da atmosfera, então eles são imprescindíveis para o planeta Terra. Por quê? Porque sem os gases de efeito estufa, a temperatura média do planeta seria de menos 18 graus Celsius. Então, a vida no planeta como ela é não seria possível. Então, os gases de efeito estufa eles são imprescindíveis. Mas o que vem acontecendo desde a Revolução Industrial, em 1760, com o aumento do uso de combustíveis fósseis e com o aumento da industrialização, o boom da industrialização, então está aumentando a concentração desses gases na atmosfera e, consequentemente, a temperatura média do planeta está aumentando. Para o professor Paulo, do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, as cidades apresentam características para que o chamado clima urbano se desenvolva. Na cidade nós temos veículos, nós temos indústria, nós temos prédios, nós temos casas. Isso condiciona a formação do ambiente climático diferente do espaço rural circunvizinho. Normalmente o clima urbano ele é muito notado pela ocorrência e formação das chamadas ilhas de calor, ou seja, que são setores ou pontos da cidade que apresentam temperaturas mais elevadas. O que normalmente faz com que ocorram as temperaturas mais elevadas? A substituição de áreas verdes por concreto, asfalto, o próprio processo de verticalização, a concentração de pessoas, a concentração de indústrias. Isso promove a elevação da temperatura que a gente consegue perceber logo à medida que a gente adentra na cidade. Por causa da redistribuição do calor na atmosfera, fenômenos climáticos começam a aparecer com mais frequência em algumas localidades. Porque se a gente aumenta a temperatura, se há um aumento da temperatura em uma determinada região, então como o planeta, como a natureza ela está sempre buscando o equilíbrio térmico, esse equilíbrio ele é buscado pela circulação atmosférica e pela circulação oceânica. Tá? E também os sistemas atmosféricos, como ciclones tropicais, extratropicais, tornados e outros sistemas, eles atuam de forma a redistribuir essa energia pelo planeta. Então, se a gente tem uma maior quantidade de energia, consequentemente, a circulação atmosférica e oceânica e os sistemas atmosféricos, eles vão ser mais intensos. A climatologista ainda explica que no Brasil, a temperatura média aumentou 1,5 graus Celsius, ou seja, está maior em relação à média global. Uma das causas que merece destaque é o desmatamento da floresta amazônica. A gente tem a questão do desmatamento da Amazônia, que vai contribuir para um aumento da temperatura do ar, porque diminui cerca de 10% do albedo, então, consequentemente, aumenta a quantidade de radiação terrestre absorvida. E nós temos também a questão da mudança do ciclo hidrológico, porque nós temos uma grande contribuição da floresta amazônica na evapotranspiração, que é a transpiração da floresta. O pesquisador esclarece que as transformações climáticas acontecem naturalmente e podem contribuir para o aumento da temperatura, mas a interferência humana intensifica todo esse processo. As interferências humanas ocorrem desde do microespaço até em grandes áreas. Um exemplo, em Uberlândia, nosso plano diretor ele determina, por exemplo, que 20% dos nossos quintais não podem ser impermeabilizados.
O que as pessoas fazem? Retira essas áreas verdes, retira essa grama, retira o jardim e introduz concreto. Isso contribui para o aumento da temperatura na cidade, contribui, por exemplo, o fluxo de água que será escoada nas ruas, contribuindo para enchentes, alagamentos, dentre outros processos. Um outro exemplo nas grandes escalas, por exemplo, a canalização de cursos d'água, como o córrego da Minervina, como o córrego Cajubá, como o córrego aqui, o Jataí, São Pedro, aqui da Avenida Rondon Pacheco, né, a instalação de grandes áreas industrializadas, grandes empreendimentos verticais, ou seja, nós conseguimos alterar essa condição ambiental e climática da cidade, desde as pequenas ações até mesmo com as grandes ações. É preciso repensar a nossa relação com o meio ambiente. Especialistas alertam: se a situação continuar desse jeito, a tendência é que o calor aumente de forma gradual. Um aumento de 0,5 grau Celsius pode parecer pouco, mas não é, porque já estamos sentindo os efeitos.